Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, um ótimo dia para você. Começando mais uma edição do Jornal Verde Vale nessa sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2025. Agora, 6h36. Você confere aqui pela Verde Vale FM, a rádio número 1 da região, os destaques dessas últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Eleitores que não votaram devem justificar a ausência até o dia 7 de janeiro. FIES terá mais de 112 mil vagas em 2025. Receita abre opção de ingresso ou reingresso no Simples Nacional. Forças Armadas iniciam alistamento voluntário feminino. Saque aniversário do FGTS já está disponível para nascidos em janeiro. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 6h37, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. Prazo para que o eleitor que não votou no segundo turno das eleições municipais 2024 justifique a ausência termina na próxima terça-feira, dia 7. O segundo turno do pleito aconteceu no dia 27 de outubro, em 51 municípios do país. A justificativa vale para quem tem a obrigação de votar, porém não compareceu às urnas. No Brasil, o voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para pessoas com idade entre 16 e 18 anos e maiores de 70 anos também para analfabetos. Cada turno eleitoral é considerado uma eleição independente pela Justiça Eleitoral para efeito de comparecimento. Por isso, o eleitor deverá justificar separadamente o não comparecimento em cada um dos turnos. E o Ministério da Educação informou ontem que vai ofertar mais de 112 mil vagas para o para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES ao longo desse ano de 2025. Sendo 67 mil vagas no primeiro semestre e outras mais de 44 mil no segundo semestre. A medida foi regulamentada pela resolução de número 61, publicada na última terça-feira pelo Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil. A resolução, de acordo com o Ministério, também antecipa a oferta de vagas semelhantes para o FIES para os anos de 2026 e 2027. O fundo é instituído pela Lei de número 10.260. O objetivo é conceder financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas aderentes ao programa e com a avaliação positiva do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. E bairros de Porto Alegre ficaram alagados com 24 horas de chuva intensa. Quem traz esse relato é a Aline Costa. Pelo menos 5 bairros de Porto Alegre ficaram alagados após a chuva intensa que atingiu a capital gaúcha nesse primeiro dia do ano. A chuva cessou somente na manhã desta quinta-feira e as consequências impactaram o transporte público e o fornecimento de energia elétrica. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, afirmou que nas últimas 24 horas choveu mais da metade do previsto para todo o mês. Foram 88 milímetros em um dia e a previsão de janeiro era de 144 milímetros. Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação, a EPTC, a água causou bloqueios em 14 pontos da cidade. A falta de luz também prejudicou algumas estações de drenagem urbana. Algumas estações da empresa de trens urbanos, a Transurb, chegaram a fechar por conta dos alagamentos, mas já voltaram a funcionar normalmente na manhã desta quinta-feira. Agência Rádio Web com informações de Porto Alegre, Aline Costa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 6h40. Olha, um grupo de 120 donos de lotéricas em Goiás que investiram mais de R$20 mil no bolão da Mega da Virada conseguiram acertar apenas a quadra. A organizadora do grupo, Gisana Mendonça, publicou um vídeo nas redes sociais mostrando a cartela com os números premiados e o valor a ser recebido. Com a quadra, os 120 apostadores vão dividir o valor de R$16.900. Apesar de não terem acertado os 6 números do concurso 2.810, ela contou que os donos de lotéricas não vão desistir. Não ficamos ricos, mas vamos continuar tentando.
Tradicionalmente, esse grupo já aposta em outros jogos durante o ano, como as acumuladas, jogos que têm mais probabilidade de acertos ou quando tem loterias especiais, como a Quina de São João, a Lotofácil da Independência e a Dupla Cena de Páscoa. Gisana é vice-presidente do Sindicato de Lotéricos de Goiás e dona de uma lotérica no Parque Amazônia, em Goiânia. Na virada de 2023 para 2024, ela reuniu mais de 400 donos de casas lotéricas para a Mega da Virada. Na época, o grupo acertou apenas 2 dos 20 números e o bolão custou mais de R$170 mil. A Assembleia Legislativa do Estado realizou na manhã de ontem a entrega do título de cidadania goiana ao jogador de futebol Michael Richard Delgado de Oliveira. Natural do município de Poxorel, no Mato Grosso, Michael ganhou notoriedade após uma passagem pelo Goiás, um time tradicional de futebol da capital. O projeto de lei que deu origem à homenagem tramitou na Casa de Lei sobre o número 7.772 e foi apresentado pelo deputado Gustavo Seba. Na justificativa da propositura, o parlamentar ressaltou que o jogador é orgulho para o futebol goiano e também referência entre jovens que sonham em construir uma carreira na modalidade. A entrega da honraria ocorreu na presidência do Palácio Maguito Vilela. Além do presidente da casa, o deputado Bruno Peixoto, que entregou a cidadania, estiveram presentes os deputados Véter Martins, Mauro Ruben e Virmondes Cruvinel. Faixas exclusivas de ônibus serão liberadas para trânsito de motocicletas. Essa foi uma das novidades anunciadas por Sandro Mabel na capital. Vamos saber os detalhes. A partir da próxima segunda-feira, motociclistas vão poder transitar em faixas exclusivas de ônibus do transporte coletivo em Goiânia. O anúncio foi feito pelo prefeito da capital, Sandro Mabel, durante a cerimônia de posse nesta quarta-feira. Segunda-feira que vem, quem tiver uma motocicleta, olha os pontos onde nós vamos lançar as motos andando dentro dos corredores de ônibus. É isso, Tarcísio? Prontinho para segunda-feira? Segunda-feira, a promessa que eu fiz que as motos andarão dentro dos corredores de ônibus, o que aliviará uma boa parte do trânsito, já estará rodando. Eu estarei lá às 8 horas da manhã, na segunda-feira, em vários pontos nós vamos abrir os corredores de ônibus para as motocicletas andarem. A medida de autorizar que motocicletas utilizem a faixa exclusiva de ônibus em Goiânia é uma das promessas de campanha de Sandro Mabel. A atitude foi questionada por especialistas em trânsito que avaliaram que isso poderia fazer com que a qualidade do transporte coletivo caísse, principalmente pela perda de velocidade. Outro questionamento é em relação à segurança, tanto dos motociclistas quanto de passageiros do transporte coletivo. Sobre este ponto, o novo secretário de Engenharia de Trânsito de Goiânia, Tarcísio de Abreu, disse que orientações serão feitas, mas que os motociclistas precisam seguir as regras, assim como os motoristas dos ônibus. O que a gente precisa é orientar. Eu acho que existem regras, né, para poder fazer essa circulação, esse compartilhamento. Então, o motoqueiro tem a sua responsabilidade, a sua regra, a sua forma de conduzir. O transporte coletivo também, né, tem que manter esse padrão, essa forma, para que a gente possa conviver e compartilhar de forma harmônica, né, cada um respeitando o seu espaço, mas lógico, dando velocidade, dando fluidez ao trânsito. Além da mudança nas faixas exclusivas de ônibus, Sandro Mabel também anunciou nesta quarta-feira que vai tomar outras medidas no trânsito da capital em um projeto de desobstrução das vias artérias da cidade. Daniela Vessiani, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45. E o Flamengo já recusou a proposta feita pelo Cruzeiro nesta quinta-feira para contratar Fabrício Bruno. Os 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões e 800 mil reais na cotação de hoje, oferecidos por 50% dos direitos econômicos do zagueiro de 28 anos, não seduziram a diretoria rubro-negra. O jogador e seu empresário André Cury estiveram pessoalmente no CT de tarde e foram comunicados da recusa. A informação foi divulgada primeiro pelo canal Vene Casa Grande no YouTube e depois confirmada. O Flamengo, que já liberou Davi Luiz nessa janela, não tem planos de perder outro zagueiro, tanto que não tem a posição como alvo no mercado. A não ser por uma proposta considerada irrecusável, o que não foi o caso da oferta cruzeirense. Internamente, acredita-se que ter 50% dos direitos econômicos de um jogador prestes a completar 29 anos não adianta nada, porque dificilmente haverá uma revenda.
E a era Crefisa no Palmeiras chegou ao fim na última quarta-feira e com o término do patrocínio veio uma nova cara para o site do clube. O Verdão retirou todas as menções da Crefisa e Faculdades das Américas, a fã da sua página oficial. O elenco profissional, que antes aparecia com o uniforme da patrocinadora, agora está sem estampa. Palmeiras e as empresas da presidente Leila Pereira encerram a parceria no fim dessa temporada para que novas empresas pudessem disputar o espaço mais nobre do uniforme. No último dia 24, o Verdão assinou com a casa de apostas Sportingbet. O contrato de 3 temporadas corresponde a cerca de 170 milhões de reais por ano, incluindo valores fixos, cerca de 100 milhões de reais de bônus atingidos com base em metas, como conquista de títulos. O novo uniforme com a marca da nova parceira está em confecção e a expectativa é que ela seja lançada a poucos dias da estreia do Campeonato Paulista. O Palmeiras abre a temporada contra a Portuguesa no próximo dia 15, às 9h15 da noite no Allianz Parque. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Está começando a segunda metade do governo Lula. E o Datafolha fez uma pesquisa que está na Folha de São Paulo do dia 1º, mostrando que mais de 60% dos entrevistados acreditam que o governo está num rumo errado. 61%. E não é só o poder executivo, é o legislativo, que é o poder mais importante, o poder mais poderoso, o que está em primeiro lugar na Constituição e o que representa o povo, e está encolhido e não age naquelas coisas que são aspirações do povo nesse momento. E o poder judiciário, esse a gente nem fala, porque no topo do judiciário parece que não existe mais a Constituição da qual eles são guardiões. E mais, né, tudo isso leva a um pessimismo. Eu já falei aqui, eu não consigo ter entusiasmo, otimismo em relação ao ano que está começando, pelo menos no que diz respeito ao Estado brasileiro. O Estado brasileiro não está à altura das expectativas do povo brasileiro, das aspirações do povo. O Estado tem que refletir as aspirações do povo, tem que realizar as aspirações do povo, os sonhos do povo, porque o Estado só existe para servir o povo. Não é o povo que tem que servir o Estado. O Estado só existe para prestar bons serviços ao povo, de justiça, de segurança, de saúde, de ensino, de saneamento básico, de infraestrutura, né? Essas coisas. Mas o Estado pensa que ele é uma entidade que precisa ser louvada como se fosse tempos de reis absolutos, de absolutismo, impondo, inclusive, o judiciário, o topo do judiciário, impondo coisas que são proibidas pela Constituição, como censura, por exemplo, contrariando a liberdade de expressão, sem observar o amplo direito de defesa, o devido processo legal, o juiz natural, essas coisas, né? E aí o resultado é que, na pesquisa, menos da metade dos brasileiros, menos da metade é que está achando que não pode dar certo. 47% só acham que tá bom, ou seja, mais da metade não acham isso. Será que isso não impressiona os agentes do Estado brasileiro, os agentes públicos, aqueles que estão começando um mandato agora, os prefeitos e vereadores, e aqueles cujo mandato vai para a segunda metade? Os governadores, o presidente da República, os deputados e os senadores que vão ter fim de mandato agora, 2/3 do Senado, dentro de 2 anos, por exemplo. Bom, mas qual é a causa disso? Talvez a causa esteja no resultado de uma pesquisa da OCDE, aquela organização que é a elite da economia do mundo, e pesquisou os países da OCDE para ver as habilidades dos adultos. E concluiu que nesses países, que é uma elite mundial, nesses países, quase 20% dos adultos não têm habilidade para viver, de leitura, de números, matemática, habilidades básicas, de rotina. Claro que, mais uma vez, o melhor país nisso é a Finlândia, né? Depois vem o Japão, a Suécia, a Noruega. E os piores estão lá, Portugal, Polônia e Chile, que são integrantes da OCDE. O Brasil, como ainda não é um candidato, não está nessa.
mas o pessoal está chamando de PISA de adulto. Se a gente vê o PISA para adolescentes de até 15 anos, o Brasil está lá atrás. Então, nós não temos muita perspectiva se o ensino brasileiro está tão ruim, porque se avalia o ensino pelos resultados. As pessoas que leem, mas não entendem o que estão lendo, numa instrução, por exemplo, de manejo de uma máquina. Não entende o que está lendo, tem dificuldade de ler, tem dificuldade de fazer uma frase, de escrever uma palavra, de fazer uma soma básica, uma subtração de cabeça. Precisa de teclar o celular. Eu vejo na hora de dar um troco básico, custou 15, eu dou uma nota de 20, o sujeito vai lá e põe 20 menos 15, igual a 5, esse é o troco que eu tenho que dar. Isso mostra que o país vai ter dificuldade, não apenas neste ano, mas para os anos vindouros. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h01, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. Olha, desde ontem, quinta-feira, até o último dia útil de janeiro, dia 31, o portal do Simples Nacional vai estar disponível para que contribuintes que desejam ingressar ou reingressar no regime possam fazer o pedido. Em nota, a Receita Federal destacou que a opção está disponível para contribuintes excluídos do Simples Nacional em 2024 e que desejam retornar ao regime, incluindo os que não regularizaram débitos vinculados aos termos de exclusão enviados entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro. Todos os 1.876.334 contribuintes que receberam o termo e regularizaram seus débitos no prazo previsto na legislação, segundo a autarquia, continuarão no regime do Simples de forma automática. Não é necessário, portanto, renovar a opção. Já para 1,5 milhão de contribuintes que não regularizaram a situação e começaram a ser excluídos do regime, segundo a Receita, a partir da última quarta-feira. Para que esses CNPJs possam reingressar no regime, são oferecidas diversas opções para sua regularização, incluindo o parcelamento e a transação. O alistamento militar voluntário feminino nas Forças Armadas foi aberto e o prazo para as inscrições facultativas vai até o dia 30 de junho. Podem se candidatar mulheres nascidas no ano de 2007, que completam 18 anos em 2025. A incorporação está prevista para acontecer no primeiro semestre de 2026 ou no segundo semestre. A duração do serviço militar será de 12 meses, podendo ser prorrogado por até 8 anos. As interessadas devem residir em um dos 28 municípios de 14 estados previsto no Plano Geral de Convocação. Entre os municípios estão Águas Lindas de Goiás, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Canoas, Cidade Ocidental, Corumbá, Curitiba, Florianópolis, Formosa, Fortaleza, Guaratinguetá em São Paulo, Juiz de Fora, Ladário, Lagoa Santa, Lusiânia, Manaus, Novo Gama, Goiás, Pirassununga, Planaltina, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Santa Maria, Santo Antônio do Descoberto em Goiás, São Paulo e Valparaíso de Goiás. O número de vagas para mulheres no serviço militar voluntário crescerá progressivamente, até que atinja 20% das vagas. Nesse ano, estão sendo oferecidas 1.465 vagas, 1.010 para o Exército e 300 para a Aeronáutica, além de 155 para a Marinha. E a lista de bets autorizadas a operar aqui no Brasil começa a valer. Vamos conferir quais são as bets, então, que estão autorizadas nessa matéria de Yuri Hudson. O governo federal divulgou nesta terça-feira a lista de bets autorizadas a atuarem no país a partir de 1º de janeiro. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União. De acordo com a Secretaria de Prêmios e Apostas, vinculada ao Ministério da Fazenda, 103 pedidos foram analisados, dos quais 15 marcas atenderam aos requisitos para aprovação direta. Outras 52 bets receberam autorização temporária com a condição de regularizar pendências documentais em até 30 dias. O secretário de Apostas e Prêmios do Ministério, Regis Alexandre Dudena, destaca que a regulamentação cria uma espécie de responsabilização para as bets, algo
que antes não existia no país. Esse projeto de lei, ele visa basicamente 3 coisas: a proteção dos apostadores, a proteção da economia popular com o incremento do controle ao combate à lavagem de dinheiro e busca um enfraquecimento dos riscos de manipulação de resultados esportivos. Esse processo de regulamentação pode gerar aos cofres públicos 2,1 bilhões de reais em outorgas. Cada empresa que tiver a chancela para funcionar durante 5 anos no país terá que pagar 30 milhões de reais ao governo. A partir de 1º de janeiro de 2025, operar sem a outorga da União será ilegal, o que pode afetar empresas que ainda não regularizaram as operações. Além de recorrer à justiça, as empresas podem solicitar licenças estaduais, que variam de 2 a 5 milhões de reais, como alternativa para atuar localmente. Você pode conferir a lista completa das bets autorizadas a funcionarem no país no site fazenda.gov.br. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h05. E o programa Pro Atleta está com inscrições abertas para a temporada 2025. O programa do governo de Goiás, gerenciado pela Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, oferece 600 bolsas para atletas locais, divididos em 3 categorias, com valores entre R$ 250 e R$ 750 mensais. Para se inscrever, o desportista deve ser indicado pela federação ou a associação responsável por meio do sistema PROAT. As inscrições foram iniciadas na última quinta-feira, ou seja, ontem, pelo site www.proatleta.sistemas.gov.br e serão encerradas no dia 10 de janeiro. A lista extraoficial de atletas selecionados será divulgada no dia 17 de janeiro no site da CIL. Haverá prazo para recursos até o dia 21 de janeiro. O nome dos contemplados pelo programa serão divulgados no dia 24 de janeiro no Diário Oficial de Goiás, com assinatura do termo de adesão marcada para o período entre 27 a 31 de janeiro. No ano passado, os 600 bolsistas do programa foram contemplados com 12 parcelas mensais, sendo 2 delas pagas em novembro. O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Hudson Guerra, ressalta a importância do pagamento para a formação de atletas no esporte goiano. E 2 suspeitos de planejar execuções de rivais morreram nesta quarta-feira em confronto com policiais militares de rondas ofensivas táticas metropolitanas, a Rotan. O tiroteio ocorreu durante uma tentativa de abordagem em Goiânia. 2 pistolas foram apreendidas. Uma denúncia anônima apontou que traficantes seriam executados por rivais naquela data. Com as informações, agentes da Rotan seguiram para o bairro Jardins do Cerrado, às margens da GO 060, que fica na saída para Trindade. Segundo o registro da corporação, policiais foram recebidos a tiros quando tentaram abordar 2 homens que estavam na porta de uma casa. Houve confronto com os policiais da Rotan. Feridos na troca de tiros, os suspeitos morreram antes mesmo da chegada do socorro. A Polícia Militar não divulgou as identidades dos suspeitos, mas afirmou que ambos já possuíam antecedentes por crimes graves, como roubo, homicídio e tráfico de drogas. Um deles, segundo a Rotan, era monitorado por uma tornozeleira eletrônica. E vítimas de violência doméstica estão concluindo cursos em Itumbiara. Vamos saber os detalhes nessa matéria de Rafael Silva. 67 mulheres vítimas de violência doméstica concluíram os cursos de chocolateiro, assistente de cozinha, confeitaria, pizzaiolo, fabricação de salgados e costura industrial em Itumbiara, no sul goiano. Do total de formadas, 30 concluíram mais de um curso. A qualificação faz parte do projeto de empregabilidade Mais Um Sem Dor. A iniciativa é do Ministério Público do Trabalho e parceiros e está voltada à capacitação profissional de pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. Durante a qualificação, as alunas receberam vale-transporte, auxílio-lanche e bolsa de custeio. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI de Itumbiara, foi o responsável por ministrar as aulas. As capacitações tiveram carga horária que variaram de 20 a 160 horas aula. Todas as formadas contam com suporte especializado para a inserção no mercado formal de trabalho. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora, 7h09. O Flamengo iniciou na última sexta-feira a preparação para 2025, visando o início do Campeonato Carioca. O grupo, formado em maioria por jogadores do Sub-20, folgou na quarta-feira e se reapresentou ontem no Ninho do Urubu.
O elenco principal, que fará a pré-temporada nos Estados Unidos, vai iniciar os trabalhos no dia 8 de janeiro. Ainda há poucas mudanças no elenco do Flamengo. José Boto, diretor de futebol contratado para reformular o departamento, já iniciou contatos no mercado e definiu as prioridades. A princípio, o clube busca um lateral direito, um meia, um atacante de lado e um centroavante. 2 atletas deixaram o clube no fim do ano passado. Davi Luiz e Gabigol não tiveram os contratos renovados. O atacante foi anunciado pelo Cruzeiro nos primeiros segundos de 2025 e o zagueiro avalia propostas para decidir o futuro. O principal desafio de José Boto será contratar um substituto para Gabigol. Um dos alvos do diretor foi Lassina Traoré, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, mas a condição física do centroavante afastou o Flamengo da contratação. Apesar da saída de Davi Luiz, o clube não deve buscar um zagueiro nesse momento. Pablo voltou de empréstimo do Botafogo e será observado no Campeonato Carioca, assim como alguns defensores da base. Isso pode mudar caso outro zagueiro saia, mas o Cruzeiro chegou a fazer uma proposta pelo zagueiro Fabrício Bruno, mas logo foi recusada, então a possibilidade foi afastada do Flamengo. E o Fluminense já sabe onde vai fazer o seu primeiro jogo da temporada, Moça Bonita. Após negociações com o Bangu, o martelo foi batido nesta quinta-feira. O estádio será palco do jogo entre o Tricolor e o Sampaio Correia no dia 12 de janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O Maracanã, administrado pela SPE Fla-Flu Serviços, está gerenciada por Fluminense e Flamengo e fechará no dia 25 de janeiro. O gramado do estádio, que recebeu 73 jogos no ano passado, vai passar por uma manutenção completa. Depois de enfrentar o Sampaio Correia, o Fluminense vai pegar o Volta Redonda no Raulino de Oliveira, com o mando do adversário. O clube ainda define onde vai jogar a segunda partida com o mando do Tricolor em 2025, contra o Maricá no dia 19 de janeiro. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h11. E começa no próximo dia 20 o pagamento do Bolsa Família aos cerca de 21 milhões de beneficiários do programa em todo o país. Os depósitos ocorrem sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada, conforme o dígito final do número de inscrição social, exceto em dezembro, quando o cronograma é antecipado em cerca de uma semana para não coincidir com o feriado do Natal. Para evitar a perda do benefício, o Ministério recomenda que cada beneficiário atualize os dados do CadÚnico a cada 24 meses. Após a aprovação do pacote de corte de gastos, o processo vai exigir a biometria. A atualização de dados exige que a pessoa responsável pela família vá até um posto de atendimento, como um Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, ou até mesmo um posto de atendimento do Cadastro Único. Além de apresentar os documentos de cada membro da família, o beneficiário deverá comprovar a renda domiciliar. E o dólar continua em alta, mas até onde vai a moeda americana? Vamos saber nessa análise de Aline Costa. A expectativa para o valor do dólar subiu de R$ 6,00 para R$ 6,05 até o final de 2024. Há uma semana, o aguardado para 2025 é que a moeda americana ficasse em R$ 5,90. Mas o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, anunciou o valor em R$ 5,96. O economista Roberto Troster afirma que os prognósticos não são precisos, tendo em vista que depende muito da política usada pelo Banco Central. Depende muito o que vai acontecer com o dólar, primeiro com a política fiscal e depois com a política cambial. O que disparou o dólar foi uma combinação de 2 fatores diferentes. O primeiro é que o Brasil não tem uma política cambial explícita. O Banco Central intervém quando acha conveniente, mas ninguém sabe qual que é o parâmetro para ele achar conveniente. Segundo, o Banco Central, em vez de estabilizar a taxa de câmbio, tem uma política que deixa o câmbio volátil. Os prejuízos para o setor não financeiro são muito grandes. Troster destaca que o segundo motivo pelo qual o valor do dólar pode variar é que há problema com as ações do Banco Central em relação à contenção da dívida pública. A segunda coisa foram as declarações ou a falta de ações para conter o crescimento da dívida pública. Isso acaba assustando investidores. Não há riscos no curto prazo com a dívida pública. A dívida pública é estável, está bem distribuída, mas é um problema se nada for feito. Para o
ano que vem, a previsão dos analistas é que a cotação fique em R$ 5,80. Mas para Roberto Troster, uma política de câmbio adequada e o ajuste das contas públicas pode ser uma saída para conter o aumento da moeda americana. Para onde que vai o dólar? Depende então de mudanças. Primeiro, um ajuste nas contas públicas, um anúncio de que de alguma maneira estão segurando as contas públicas. E o segundo, a adoção de uma política cambial. Feito isso, o razoável é que o dólar caia. Não feito isso, a gente pode entrar num círculo vicioso. Sobe o dólar, sobe a inflação, sobe mais os juros, cresce menos a economia e piora ainda mais a situação fiscal. Em resumo, sem cortar gastos, o país tem uma perspectiva menor de controle da dívida pública. Com um país mais endividado, a probabilidade de não cumprir com os compromissos financeiros é maior e investir se torna mais arriscado. Um país mais arriscado só se torna atrativo se pagar juros mais altos pelos títulos. Com outros países pagando juros mais altos no exterior, o Brasil fica menos atrativo. E se o Brasil está pouco atrativo, os investidores externos acabam tirando dólares do país e enfraquecendo o real. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Aline Costa. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h23, já de volta com o terceiro e último bloco aqui do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. A Polícia Rodoviária Federal divulgou ontem o balanço da Operação Ano Novo. No período de 27 de dezembro a 1º de janeiro, aconteceram 1.023 acidentes nas rodovias federais, uma queda de 9,8% em relação às ocorrências registradas na operação anterior. No caso de mortes, a redução foi de 18%. O número de feridos diminuiu cerca de 20,8%. A operação teve como foco combater a embriaguez ao volante nas rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal registrou 1.577 infrações relacionadas à intoxicação por álcool, sendo 212 por constatação de que os condutores consumiram bebidas alcoólicas antes de dirigir e 1.365 por recusas a fazer o teste do etilômetro, popularmente conhecido como teste do bafômetro. Nos 6 dias de operação, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 4.912 quilos de maconha e 116 quilos de cocaína. A polícia também apreendeu 8 armas de fogo e recuperou 90 veículos. Nesse período, 527 pessoas acabaram detidas. E de acordo com o calendário instituído para o saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS 2025, trabalhadores nascidos em janeiro podem, já a partir desta quinta-feira, ou seja, ontem, já podem retirar os recursos aos quais têm direito. Para tanto, é preciso optar pela modalidade previamente. Voltado para constituir e preservar uma reserva financeira para o trabalhador, o FGTS é administrado desde 1990 pela Caixa Econômica Federal. É um direito garantido sempre para todos os que firmam um contrato de trabalho formal, regido pela consolidação das leis do trabalho. Todo mês, os empregadores precisam depositar em uma conta específica para cada funcionário o valor correspondente a 8% do salário. Esses recursos só podem ser movimentados em situações específicas, como no caso de demissão sem justa causa ou por mútuo acordo, aquisição de casa própria, calamidade pública ou aposentadoria, entre outros. O saque aniversário foi instituído em 2020, conforme estabeleceu a lei federal. A modalidade permite que o trabalhador retire uma parte do saldo da sua conta todos os anos, no mês do seu aniversário. A adesão é opcional e deve ser realizada por meio do aplicativo ou do site FGTS, onde também é possível cadastrar uma conta bancária para recebimento de valores. E o que podemos esperar da implantação da TV 3.0 aqui no Brasil? Quem vai responder essa pergunta é Iveson Gomes. A chegada da TV 3.0 no Brasil promete transformar a forma como os brasileiros consomem conteúdo audiovisual. Essa nova geração de televisão combina transmissões tradicionais de sinal aberto com tecnologias avançadas de internet, oferecendo interatividade, alta qualidade de imagem e som e um leque de possibilidades para telespectadores e emissoras. O gerente de engenharia da TV Bahia, Robson Peixoto, detalha como deve funcionar essa modalidade de TV e quando deve estar à disposição dos telespectadores brasileiros.
O objetivo dela, na verdade, é juntar a TV que existe hoje com a internet. Hoje você consome dois produtos separados, TV de um lado e internet do outro. A TV 3.0, ela junta o broadcast com o broadband, então passa a ser uma TV conectada. Então você vai ter uma TV na sua casa, que ela vai poder interagir com a internet, você poderá comprar produtos, fazer negócios, tudo que você faz no mundo de internet, a ideia é que você traga isso para a grande tela e você tenha uma TV conectada. Esse é o conceito de TV 3.0, é a TV conectada. A partir do ano que vem, o governo brasileiro vai avaliar isso, vai promulgar a TV 3.0 em algum momento. Então a gente acredita que em torno de 2025 ou 2026 vão ser feitos os testes, a análise, e provavelmente em 2026 a gente vai ter as primeiras TV 3.0 funcionando no Brasil como um todo. A TV 3.0 permitirá transmissões em 4K e até 8K, proporcionando imagens com maior nitidez e definição. No aspecto sonoro, o sistema oferecerá som imersivo, criando uma experiência auditiva mais envolvente para o telespectador. Com a capacidade de segmentar anúncios de acordo com o perfil e preferências dos espectadores, a TV 3.0 pode oferecer publicidade mais direcionada. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h28. O prefeito Aleomar Rezende e o vice-prefeito Antônio Vieira de Carvalho Nico tomaram posse para o mandato 2025-28. A solenidade foi realizada na noite da quarta-feira, dia 1º, no Espaço Vila Imperial e contou, inclusive, com a presença de autoridades e de familiares dos eleitos. Também tomaram posse os 15 vereadores eleitos por mineiros: Juno Barbosa, Sergisley Carrijo, Serginho Dias, Serginho, Michel Carlos, Adão Oliveira, Marcelo do Vale, Hélio Arantes, Grace Barros, Dr. Paulo Cunha e Lui Teixeira, Valdemar Souza, Samuel Souza, João Batista, o Batistinha, doutora Flávia Rezende e Valteir de Souza, o Major Souza. Em seu discurso de posse, Aleomar enalteceu as realizações da gestão anterior e reforçou o compromisso com o desenvolvimento contínuo de mineiros. Durante a cerimônia, também foi realizada a eleição e posse da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Mineiros. O órgão legislativo será presidido em 2025 pelo vereador Hélio Arantes. O vereador Lui Teixeira será o vice-presidente, enquanto Valdemar Souza e João Batista ocuparão os cargos de primeiro e segundo secretários. E por falar em vereadores de Mineiros, o prefeito de Mineiros, Aleomar Rezende, anunciou nas redes sociais da Prefeitura Municipal ontem a escolha do então vereador Sérgio Dias, o Serginho do PP, para comandar a Secretaria de Assuntos Institucionais da Prefeitura de Mineiros. Com essa decisão, a vaga na Câmara Municipal passará a ser ocupada agora pelo primeiro suplente, Tomé, também do PP. Aleomar destacou a capacidade de articulação e compromisso de Serginho com o município como razões centrais para o seu convite. Ao comentar sobre Tomé, ele ressaltou a contribuição que o vereador poderá agregar ao Legislativo Municipal a partir da sua experiência. E os nomes Miguel e Helena foram os mais escolhidos para o registro de crianças em 2024 aqui em Goiás. Helena liderou entre os nomes femininos e foi o mais registrado entre os recém-nascidos, com 1.164 pelo segundo ano consecutivo. Já Miguel teve 1.008 registros e lidera o ranking pelo quinto ano. Os dados foram divulgados pelo portal da Transparência de Registro Civil. Segundo o conselheiro da Associação de Registradores de Pessoas Naturais do Estado de Goiás e vice-presidente da Arpem Brasil e tabelião do cartório, Bruno Quintiliano, que leva o seu nome por muito tempo, Enzo e Valentina tomaram conta das maternidades e cartórios, mas aqui em Goiás o jogo virou e outros nomes assumiram o topo do ranking de mais registrados no estado em 2024. Uma outra característica das escolhas mais registradas no estado mostra a preferência dos brasileiros por nomes simples e bíblicos, como Davi, Gael, Ravi, Noa entre homens, e Maitê, Aurora e Isis entre as mulheres. Tem crescido e já figuram na lista dos 30 mais escolhidos pelos pais ao longo do ano em todo o estado. Jornal Verde Vale. Esportes. E no mercado da bola, o Vasco anunciou a saída de Léo nesta quinta-feira para o Atlético Paranaense. O atleta firmou um contrato com o Furacão até o fim de 2028. Os clubes já haviam acertado a negociação do jogador nas últimas semanas. O zagueiro tinha contrato com o time de São Januário até o fim de 2025 e em junho já poderia assinar um pré-contrato com outro clube. Por isso, a diretoria avalia a saída do atleta nesse momento como um bom negócio para ambas as partes.
Em sua chegada ao Atlético, o zagueiro enalteceu a história e a estrutura do clube e disse que escolheu estar no projeto da equipe paranaense. Na nota oficial do anúncio, Léo disse que a torcida do Atlético Paranaense pode esperar um jogador aguerrido e um grande ano para o clube. E o Brasil cedia neste ano de 2025 eventos esportivos de destaque. Vamos saber quais são esses eventos na matéria de Flávio Pérez. O ano de 2025 será especial para várias modalidades esportivas no Brasil. Estão listadas grandes competições, como o Tour de France de ciclismo, a Volta ao Mundo Globe 40 e a CEIU-GP na vela. O país sediará novamente o Tour de France, chamado de L'Etape, nas cidades de Cunha, Rio de Janeiro e Campos do Jordão. Atletas amadores pedalam em provas desafiadoras com subidas de tirar o fôlego. Na vela, o primeiro evento do ano será o Brasileiro de OP para crianças e adolescentes em Vitória do Espírito Santo, evento da CB Vela. A Marina da Glória recebe a CEIU-GP no primeiro semestre, com Martina Igrael como comandante. 2025 marca a largada da Globe 40, Volta ao Mundo em duplas, que terá o Barco Brasil com José Guilherme Caldas e Luiz Bolina. No cenário nacional, a Semana Internacional de Vela de Ilhabela da Ecoval, no Yacht Clube de Ilhabela, e o Brasileiro de Oceano em Búzios serão um dos destaques. Para Baiar Neto Comodoro da BVO, a modalidade de oceano tem tudo para crescer ainda mais em 2025. Depois do circuito de Santa Catarina, de 12 a 16 de fevereiro, nós passamos então ao Búzios Sailing Week, uma tradicional semana de vela realizada na cidade de Búzios, ao norte do Rio de Janeiro. Vai acontecer lá no ICAB das classes BRA, RGS e ORC. Então é um campeonato brasileiro de oceano para as classes ORC, Cruiser, ORC, Racer e a BRA RGS. Já confirmaram presença no Brasileiro de Oceano equipes como Fitoervas, Inaê Transbrasa, Caloanã Escola de Vela, entre outros. Ilhabela, considerada a capital da vela, sediará o Vela Show em junho, com os grandes expositores da modalidade reunidos. Produção e reportagem, Flávio Pérez. O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora às 7h34, a gente chega trazendo para você as informações locais aqui no Jornal Verde Vale, dessas últimas 24 horas, né? Começando aí com o relato do Corpo de Bombeiros, que realizou um total aí de 9 atendimentos, né, entre ações preventivas, resgate, busca e salvamento, emergências clínicas e também uma queda da própria altura. E entre esses atendimentos, um destaque chamou a atenção em um acidente de trânsito com vítima fatal. Foi registrado nessas últimas 24 horas na BR-364. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu ali por volta das 20h45. As guarnições foram acionadas e se deslocaram até a BR-364, ali no trevo do Daim, para atender essa ocorrência de acidente, né? Um veículo de grande porte e uma moto. No local, depararam-se com a vítima do sexo masculino, aparentando ter entre 40 e 45 anos de idade, apresentava politraumatismo e já estava sem sinais vitais. A equipe do Corpo de Bombeiros realizou ali os atendimentos, né, para tentar reanimar o corpo. A médica do SAMU esteve no local e atestou o óbito. Em seguida, né, a cena do acidente foi preservada até a chegada da Polícia Rodoviária Federal e também a chegada do IML, né, que precisava realizar ali os procedimentos, tendo em vista, né, que o acidente teve, então, essa vítima fatal aqui na BR-364, ali no trevo do Daim, na noite aí de ontem, né, na noite dessa quinta-feira, por volta das 8h45 da noite.